Eu só tô passando aqui no começo do vídeo pra falar que eu não sou a dona da verdade absoluta. Isso tudo é minha opinião e meu ponto de vista sobre as coisas. Então, se você tiver um ponto de vista diferente, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Eu quero muito que a gente se trate, sei lá, como amigo e vá trocando uma ideia da hora. Então, bora pro vídeo. Eu não sou muito fã de romance, seja ele em anime, série, livro ou filme. Eu tô falando daquelas histórias que o foco principal é o romance entre dois personagens. Mas eu também não sou um monstro que odeia romance em tudo. Eu gosto de ver casais sendo formados, eu gosto de shippar personagens que estão longe de ficar juntos e nunca passou pela cabeça do autor, ou que personagens que deram um casal, mas não tiveram um desenvolvimento que mereciam. Muito do que me fez distanciar de obras desse jeito foi que não sei por que me dá uma vergonhinha alheia de assistir essas coisas, mas também porque hoje em dia é difícil de achar histórias de boa de assistir, tipo sem cenas bizarras e erradas e também sem casais meio que tóxicos. Tipo, eu nunca gostei muito dessa ideia de personagens que se odeiam e se maltratam e no final ficam juntos. Por exemplo, muita gente shippa o Deku e o Bakugou, sendo que o Bakugou sempre tratou muito mal o Deku. Mas foi tão normalizado esse tipo de romance que as pessoas não podem ver dois personagens que se odeiam e fazem mal um pro outro e acham que eles já estão apaixonados. E se você discordar, você é o que tá errado. O que me leva ao segundo motivo de eu não gostar muito dessas obras de romance, o fandom, que em suma maioria são meio tóxicos ao ponto de tacar hate em uma obra que não deixou o casal que eles queriam juntos ou acabar com você por não gostar do mesmo chip que eles. Eu lembro lá pra quando eu tava na minha sexta série, eu e um grupinho de meninas conversando sobre anime, fui lá conversar também. E elas estavam falando sobre shippar o Naruto e o Sasuke e que o próprio Masashi Kishimoto queria que eles tivessem ficado juntos desde o começo da obra, só que não fez por conta do preconceito, e que o Menma, personagem de um filme que realmente não dá pra negar, ele parece com a junção do Naruto e do Sasuke, era meio que um fanservice escondido pra mostrar como seria um filho dos dois. Elas me perguntaram qual que era a minha opinião e eu disse que eu não gostava muito deles como casal, porque eu não gostava muito deles nem como amigos. E eu vou falar a verdade pra vocês, eu nunca vi ninguém ficando tão bravo com uma opinião assim. Se pá, elas estão me perseguindo até hoje. Mas shippar o Naruto e o Sasuke é o menor dos problemas, né? Porque se você gosta, você pode shippar, não tem nada de errado com esse chip. Inclusive, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu achei esse post aqui, que fala que fizeram um anime de romance com os personagens inspirados no Naruto e o Sasuke, inclusive com os mesmos dubladores, e chama Yours for Your. Segura que a mãe sabe o inglês. Agora a gente tem chips muito mais bizarros, e esses sim são um problema. Como por exemplo o Kakashi e a Sakura, que tem uma diferença de idade absurda, e por isso não faz nem sentido alguém querer shippar. Mas bem que a Sakura é shippada com todo personagem de Naruto que aparece. Mas finalmente, olhando na internet, eu consegui achar um anime que me fez dar uma chance pra esse tipo de obra, que é nada mais, nada menos que o anime do Lobão Azul. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. O anime que eu tô falando é Kaoru Hana. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas é mais conhecido como o anime do moleque que faz bolo. É o bolo no pote de chocolate, bolo no pote de maracujá, é o bolo no pote, não deixa o pai. Esse anime é aquele tipo de anime que você pode assistir sossegado, com o cérebro desligado, que é um anime muito gostosinho pra assistir quando você só quer assistir alguma coisa. O anime tem como protagonista Kaoru com o Rintaro, e conta pelo ponto de vista do Rintaro, que é um moleque meio que desprezado pelos outros, porque os outros têm medo dele. Ah, Kelly, mas por que os outros têm medo dele? Ele tem algum monstro dentro dele ou algo do tipo? Não, é só porque ele é um bandindim mesmo. Ele tem cara de marginal e isso assusta todo mundo. A família do Rintaro tem uma confeitaria e ele sempre vai lá pra ajudar. A mãe dele pede pra ele ficar no caixa, coisa que ele não gosta porque sempre acaba assustando os clientes. Mas quando ele chega lá, já tem uma cliente, que é a Kaoru,
tá lá comendo o bolo. E quando ele chega perto, ela acaba se assustando e sai correndo. Ele acaba se sentindo mal e acha que ela nunca vai voltar, mas no dia seguinte ela volta e fala que só se assustou porque achou ele bonito. Eles conversam e quando a Kaoruko volta pra casa, ela acha um tanto de bandido e o Rintaro defende ela. E aí começa meio que uma amizade entre os dois. Só que no dia seguinte, quando o Rintaro vai pra escola e abre a janela da escola dele, que dá pra ver a outra escola rival, ele vê que a Kaoruko estuda nessa escola rival. Não dá pra fugir de todos os clichês, então tem esse lance de escola rival que tem que me perdoem toda vez que eu falar Chidori, eu vou ter que colocar a voz do Sasuke gritando Chidori, porque tem uma coincidência enorme de que um personagem que é vibe do Sasuke, que é dublado pelo mesmo dublador, estuda na escola. Então a escola Chidori é só pros moleques delinquentes, enquanto a Kikyo é a escola pras meninas que é boa, que é estudiosa e essas coisas assim. Então no começo da história é meio que eles tentando esconder a amizade dos dois, que embora os dois não ligassem por serem de escola diferentes, os amigos deles podiam ligar. Mas o que eu gostei também desse anime é que ele não é muito enrolado. Ele, tipo, pela primeira temporada, pelo menos, quando aparece algum problema, alguma questão, no outro episódio o personagem já tenta melhorar. Então não fica muito nessa enrolação. Tudo que tem que acontecer, meio que eu achei que aconteceu no tempo certo. E também foi muito legal ver eles meio que sacrificando, assim, por coisas pequenas, um pelo outro. Como, por exemplo, a Kaoruko, mesmo em semana de provas, tirando um tempinho pra ajudar o Rintaro a estudar, ou o Rintaro aprendendo a fazer bolo por causa dela. Por isso que o anime é meio que conhecido como moleque que faz bolo, eu acho. Uma coisa que eu achei interessante também é o preconceito com o Rintaro, de todo mundo achar que ele é um delinquente, mas na verdade ele é um cara mó de boa. É aos poucos no anime, quando ele conhece a Kaoruko, ele vai se soltando mais e vai sendo ele de verdade, sem ter uma postura séria que o povo acha que ele tem. E também perceber que ele foi se soltando mais com a Kaoruko, porque foi ela a primeira a ver que ele não era o delinquente assustador que o povo achava que ele era. Ou vendo ele parando de desistir de coisas que ele desistiria porque tinha Kaoruko pra ajudar ele, pra motivar ele. Mas enfim, eu gostei pra caramba desse anime, não vejo a hora de ter a segunda temporada. E se vocês conhecem mais desse estilo de anime, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar assistir. E como eu disse, eu não acompanho muito esse tipo de obra, então se eu tiver tido uma visão muito errada sobre o que eu falei no vídeo, deixa aqui nos comentários também, porque eu tô aqui pra aprender. Obrigado por você que assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e falou!